Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula de Direito Penal. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo que a gente estava tratando da parte geral do Código Penal. É bom lembrar que para o seu concurso de agente penitenciário administrativo, que é um concurso de nível médio, o que geralmente cai é a letra da lei. O mais forte para você estudar é a letra da lei. Não se perca mergulhando em doutrina, em teorias e várias coisas que só podem fazer você perder seu tempo. Vamos direto na letra da lei. Nosso estudo é focado na letra da lei e a gente vai explicar aqueles artigos que são mais truncados para evitar também cair em armadilhas, certo? Então a gente parou na última aula no artigo 45, continuando no artigo 46, a gente estava falando sobre as penas, os estudos das penas, que englobam penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e as multas. Estávamos estudando justamente as penas restritivas de direitos. E o artigo 46 diz o seguinte: prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável a condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então, é possível você comutar a pena de privativa de liberdade para restritiva de direitos, como a gente falou na aula passada. E essa prestação de serviços é aplicável para condenações que sejam acima de 6 meses de privação de liberdade. O parágrafo 1º diz o seguinte: a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Peraí, mas a gente não disse que todo trabalho é remunerado? A gente falou isso daí, né? Falou quando? Falou no artigo 39, trabalho do preso. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Pois é, eu falei naquela ocasião para você guardar essa informação que a gente ia conflitar com um outro dispositivo de lei mais à frente, né? Então, não existe conflito aqui, certo? Não existe conflito porque cada dispositivo está falando de uma coisa diferente. O artigo 39 está falando do trabalho do preso, um exercício de trabalho laboral, né, de um exercício laboral mesmo, de um trabalho no emprego, que não tem a ver com a pena. Ele vai estar trabalhando porque ele estaria trabalhando se estivesse fora também, ou pelo menos, né, deveria estar. E aí ele vai exercer esse trabalho e vai ser remunerado. Todo trabalho do preso é remunerado, ou se ele estiver trabalhando mesmo na prisão, ele também vai ser remunerado, né, no regime de reclusão. E aí, o artigo 46, parágrafo 1º, está falando de um outro tipo de pena. Não está falando do pena de reclusão em que o preso, ou pena de detenção que o preso está exercendo uma atividade laborativa. Não, aqui está falando especificamente de uma pena restritiva de direitos, que seria a prestação de serviço. Essa prestação de serviço, que é imputada, colocada para o preso, ela é gratuita, é isso que está dizendo. Consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Porque a própria atribuição da tarefa é a pena. Ele foi condenado a prestar aquele serviço para a comunidade ou para entidades públicas. Por isso ela não é remunerada. O parágrafo 2º diz: a prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. A lei tem que dizer para quem que vai ser prestada esse serviço, essa prestação de serviço. Para quem que vai ser essa prestação de serviço? Você fala a comunidade ou entidades públicas, é muito vago. Então o parágrafo 2º já especifica. Hospitais, entidades assistenciais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos. Então abre uma possibilidade de outros estabelecimentos semelhantes, congêneres. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, se o sujeito não foi preso, ele está com uma pena restritiva de direitos. Qual é a pena dele? Uma prestação de serviço à comunidade. Só que se ele não está preso, ele tem a jornada de trabalho dele no emprego regular dele. Então, essa prestação de serviço não pode atrapalhar o trabalho dele. Então, 2 horas da tarde você tem que estar lá no hospital. Se não tiver, o juiz revoga seu benefício. Não pode. Isso é um absurdo. Então, ele vai geralmente ser cumprido à noite
geralmente à noite, né? Então ele vai ou num momento em que ele não estiver trabalhando, depende da jornada dele e também de acordo com a aptidão de cada um. Às vezes a pessoa da área da saúde vai ter mais inclinação para isso, às vezes ela tem mais inclinação para a área da educação ou qualquer outra área, uma área mais técnica. Então isso vai ser levado em conta para qual atividade que o apenado vai exercer. E o parágrafo 4º fala o seguinte: se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, vide artigo 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Então, essa pena sendo maior do que 1 ano, é a faculdade do condenado, o condenado que decide. Ele decide se ele vai cumprir a pena substitutiva em menor tempo, que nunca vai ser inferior à metade da pena privativa de liberdade, remete ao artigo 55, que trata de combinação de penas, né? Aí ele fala, até o 55 remete ao artigo 43 e ao artigo 46, mas a gente vai ver eles daqui a pouco. E aí termina essa prestação de serviço à comunidade e começa os dispositivos relacionados à interdição temporária de direito, que é outra forma de pena restritiva de direito. O artigo 47 fala: as penas de interdição temporária de direito são... Então, a lei já diz para você quais são essas penas. Então, não pode passar desse rol. Esse rol aqui é taxativo ou ele é meramente enunciativo, exemplificativo? Não pode, como eu já te falei, o Código Penal, o direito penal, ele é restritivo. Então, por quê? Porque ele restringe direitos das pessoas, por isso ele não pode ter uma analogia, não pode ser aplicado um entendimento amplo, certo? Porque, a não ser que vá, logicamente, né, beneficiar o réu. Se for prejudicar o réu, o condenado, o apenado, ela tem que ter uma interpretação mais restritiva possível. Então, o artigo 47 fala: as penas de interdição temporária de direitos são 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, certo? Então, se a pessoa tem um mandato eletivo, se ela pleiteia, né, se é um político, por exemplo, ele não pode se candidatar novamente. Se ele tem um cargo, função ou atividade pública, ele vai perder esse cargo, função ou atividade pública, e não vai poder exercer durante o tempo que ele estiver cumprindo a pena. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, como, por exemplo, atividade de advogado, médico, engenheiro, tudo isso precisa de uma licença. Você tem que se inscrever no CREA, no Conselho de Medicina, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, ou na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você precisa de uma inscrição. Às vezes, a pessoa age de uma forma criminosa na sua profissão, ela perde o direito. Por exemplo, durante essa época de pandemia, teve acusações de enfermeiras que não estavam aplicando a vacina. Então, a pessoa ia lá se vacinar com crianças, até bizarro. E aí a enfermeira, em vez de aplicar a vacina, simplesmente espetava o braço da criança, não injetava, tirava ali, pronto. Isso foi filmado. Essa enfermeira certamente incorreu nesse artigo 47, inciso 2 aqui. Ela teve a proibição do exercício da profissão, provavelmente, talvez, dentre outras penas que foram colocadas. Não estou a par do caso em especial, que teve um em especial, mas teve mais de um, né? Isso foi um escândalo assim difuso nessa época de pandemia. E aí, esse caso, uma enfermeira que tem esse tipo de conduta incorreria aqui no artigo 47, inciso 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. E, inciso 3, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Você perde sua carteira de motorista se tiver cometido algum crime ou alguma infração gravíssima relacionada a essa atividade, né, de dirigir. Então, tem que estar relacionado, tem que ter um nexo causal disso. Proibição de frequentar determinados lugares. Se a pessoa não se comporta muito bem, vai no bar, tal, faz uma arruaça, e aí ela é condenada a não frequentar mais aquele ambiente. E proibição de inscrever-se em concurso
avaliação ou exames públicos. Existe também a proibição de afastamento, né, de você não poder chegar tantos metros próximos de determinada pessoa. Isso aconteceu com aquele ator Dado Dolabella, acho que foi com a Luana Piovani, não sei se ele qual foi a treta, porque eu não me inteirei muito da fofoca, mas eu sei que ele recebeu essa pena, de que ele não poderia chegar é uma determinação judicial, não seria necessariamente uma pena, mas uma determinação judicial de que ele não poderia chegar perto tantos metros da Luana Piovani, por alguma treta aí que eu não sei e também não quero saber o que esse cara aprontou. E, por fim, como a proibição de se inscrever em concurso público, avaliação e exames públicos. Limitação de fim de semana, artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, durante o fim de semana, ele tem que ficar pelo menos 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado para essa pena. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas para o apenado se reintegrar da melhor forma na sociedade, para ele não repetir aquela conduta que levou a ele receber essa pena. E aí a gente entra na pena de multa, seção 3, pena de multa, a partir do artigo 49. A pena de multa, segundo o artigo 49, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Desculpa. Então, o mínimo é 10 dias multas, o máximo 360 dias multas. Então, a lei já limita para não haver uma pena baixa demais a ponto de o crime compensar, ou alta demais a ponto de levar esse apenado à ruína, porque a intenção não é essa, é simplesmente imputar, né, uma pena para que ele sofra uma consequência pelo seu ato e não levar a pessoa à desgraça de vez. Então, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário. Para quem que é feito esse pagamento? Para o fundo penitenciário. Por que eu estou falando isso? Porque antes a gente estava lendo outras penas, né, que são as penas restritivas de direito, e uma das penas restritivas de direito é a prestação pecuniária, está no artigo 43, inciso 1. E aí vem o artigo 45, parágrafo 1º, que diz o seguinte: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima. Então, essa é a maior diferença. Lembra que eu falei? Na aula passada eu falei isso. Então, a prestação pecuniária é a mesma coisa que multa? Não é a mesma coisa, porque depende do tipo de infração que levou àquela pena. E no caso da prestação pecuniária é quando o apenado, o agente, no caso, comete uma infração em face de uma outra pessoa e deve ressarcir aquela pessoa. E geralmente anda de mãos dadas com um ilícito civil, ou seja, uma obrigação de responsabilidade para um ato ilícito civil. Que está lá eu falei também, está lá no artigo 186, 186 do Código Civil, combinado com 927 do Código Civil também. Isso seria a responsabilidade civil sobre um ato ilícito civil lá para o Código Civil, para a seara civil. Agora, no Código Penal, a prestação pecuniária está também contemplada, também ela é revista, ela também é abarcada, como a gente viu na aula passada. E ela não se confunde com a pena de multa. A pena de multa é outra coisa. Porque a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Parágrafo 1º. O valor da diamulta será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, não pode ser inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes ao maior salário mínimo mensal. Sim, porque, como você deve saber, existe o salário mínimo nacional e alguns estados atribuem salários mínimos de valores distintos. Então, para evitar discrepância, né, ou entendimentos diferentes no dispositivo de lei, o legislador já deixou claro que é em relação ao maior salário mínimo mensal. Então, pega todos os possíveis que poderiam ser arbitrados aqui nessa questão, nessa situação, e ele fala, e o legislador já deixa claro que é sempre o maior salário mínimo. Tá? Então não tem mais dúvida.
E o parágrafo 2º diz: o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices da correção monetária. Então, tá bom. Então, se a pena do sujeito foi multa, e qual vai ser o valor da multa? O valor do dia multa, ele é tabelado, e essa tabela sofre correções monetárias naturalmente, porque se aquela condenação aconteceu, digamos, em 2010, a gente já está em 2022, existe uma defasagem desse valor, né? Câmbio subiu, câmbio desceu, bolsa caiu, bolsa subiu, inflação, tudo isso faz com que a moeda oscile e, por isso, precisa de uma correção monetária. Isso também é feito por índices oficiais. E aí o parágrafo 2º diz que o valor da multa será atualizado. Em que momento? Qual o momento da atualização, da execução? Tá? Por isso que diz quando da execução. No momento da execução, o valor da multa é atualizado pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa, artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença. Qual é o prazo para o pagamento da multa? 10 dias. Anota isso daí, porque isso pode e deve cair na sua prova, porque prazo é sempre cobrado. Então, qual é o prazo para o pagamento das multas? 10 dias. Existe até uma piada que as pessoas contam assim, no meio jurídico, né? Que o advogado vai perguntar assim, qual é o prazo para interpor um agravo? 24 horas. Fala. E qual é o prazo para recorrer de uma sentença? 24 horas. O prazo para um recurso especial, né? Ou recurso extraordinário. 24 horas, 24 horas. Tá tudo errado. Não. Aí o advogado responde, tudo bem, mas eu nunca perco um prazo, porque esse é o menor prazo, 24 horas. Mas, brincadeiras à parte, o valor aqui, o prazo aqui, no caso do pagamento da multa, é de 10 dias. Anotou? Anotou? 10 dias, certo? Então, vou ler mais uma vez. A multa deve ser paga dentro de 10 dias, depois de transitada em julgada a sentença, tá? 10 dias de quando? Depois do trânsito em julgado, tá? 10 dias depois do trânsito em julgado. 10 dias depois do trânsito em julgado. Mais uma vez, 10 dias depois do trânsito em julgado. Muito bem. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais, tá? Pode ser feito, então pode cair assim. O pagamento é feito em parcelas mensais. Não. O pagamento pode ser feito em parcelas mensais, mas isso não é de ofício, isso é a requerimento do condenado. O condenado tem que pedir, e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir ou não, entendeu? Então, 10 dias do trânsito em julgado, mas pode ser parcelado desde que o condenado peça e o juiz autorize conforme as circunstâncias. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando? Então tem desconto, não é esse tipo de desconto, não é desconto porcentagem de valor, não. É ser descontado do seu olerite, do seu contra-cheque. É isso que está dizendo. A cobrança da multa pode se efetuar mediante o abatimento ou desconto do vencimento, no vencimento ao salário do condenado. Em que casos? Quando aplicada isoladamente, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos ou concedida a suspensão condicional da pena. Ok? Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e sua família. O condenado, ele precisa do mínimo, do básico, para subsistir. Isso é uma garantia constitucional prevista lá no artigo 5º e seguinte. Então, o condenado ele tem um pagamento. O valor a ser descontado do dia multa, se o valor da multa for alto demais para aquele ordenado, para aquele pagamento, para aquele salário do sujeito, ele não pode ser feito de tal maneira que o sujeito não tenha dinheiro para pagar o aluguel, fazer o supermercado, pagar o leitinho das crianças. Não pode, tá? Porque isso daí seria contra o que diz o artigo 50, parágrafo 2º. Tá? O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Artigo 51. Muita atenção para o artigo 51, porque ele é um artigo novo. Foi inserido em 2019. Olha só, Diário Oficial da União, de 24 de dezembro de 2019. O Congresso Nacional gosta
de publicar lei nessas datas assim, né? Natal, entre Natal e Ano Novo, dia 30 de dezembro, dia 29, ninguém lembra de mais nada, todo mundo curtindo na praia e tal. Aí vem o Senado lá, e o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, Congresso, né? Na sorratina, assim, vamos lançar essa lei aqui, que esse momento aqui é um momento oportuno. Então, no caso aqui é uma lei que altera o Código Penal, mas existem outras leis com conteúdos que são mais complicados, né? Ou digamos assim, mais polêmicos. E aí, esse tipo de lei, não raro, é promulgado nessa época do ano. Artigo 51 diz o seguinte: trata da conversão da multa e revogação. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Vamos ler de novo. Quando a sentença condenatória transita em julgado, o que acontece? As consequências aqui. A multa é executada perante o juiz da execução penal. Lembra que eu falei na aula passada que existe o juízo criminal, que é aquele que estipula a multa, que condena, e aí esse processo seguinte, né, essa execução da pena colocada, vai ser feita pelo juízo da execução penal. É outro juízo, outra vara, é a vara de execuções penais. E então a multa também passa a ser processada no juízo da execução penal, na vara de execuções penais. A multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, é considerada uma dívida de valor. Então, enquanto ele não pagar, ele tem essa dívida de valor que, para essa dívida, valem as mesmas normas da dívida que valem para a dívida ativa da Fazenda Pública. Você deve para o fisco, é como se você deve essa multa, é como se você devesse para o fisco. Inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Então, as normas relativas à interrupção e suspensão de prescrição, porque prescrição favorece o condenado. Então, a suspensão ou a interrupção de prescrição, essas normas vão ser aplicadas também no caso da multa. Interrupção e suspensão são coisas distintas. Na suspensão, ela suspende o prazo e o prazo volta a contar de onde parou. A interrupção, zero prazo, volta para o começo. Isso é só uma observação. Eu acho que isso não tem relevância para... Não tem relevância, não. Não vai ser cobrado no seu concurso, mas é interessante saber a título de curiosidade. A não ser que você tenha no seu edital também o processo penal. Você tem sim. O Código de Processo Penal está previsto lá, mas não é o que a gente... Não serve da nossa questão agora. Então, artigo 52, suspensão e execução da multa. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Lembra que a gente falou da superveniência de uma situação de doença mental? Isso está no artigo 41, superveniência de doença mental. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia, tratamento psiquiátrico ou a sua falta de estabelecimento adequado. Então, aqui no artigo 52 você traça um paralelo com esse artigo 41. Ele fala assim, é suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado a doença mental. Então, suspensão da pena de multa. Combinação das penas, artigo 53 e seguinte. O artigo 53 trata da combinação de penas privativas de liberdade. 53 diz, as penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. O que é um tipo legal? É aquele artigo que trata do crime em espécie. A partir do artigo 121 do Código Penal, por exemplo, a gente tem os crimes em espécies, é a parte especial do Código Penal, e trata dos tipos penais. Homicídio, né, é um tipo penal. Matar alguém, está lá no artigo 121, por exemplo, e outros. Então, as penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de combinação na parte especial. Em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. É quando será aplicada
a pena privativa restritiva de direito, certo? Elas são aplicáveis, então, independentemente de combinação, na parte especial, naquela parte especial do nosso Código Penal, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano. Então, se for crime culposo ou crime cuja a pena for inferior a 1 ano, ela vai incorrer nesse artigo 54 do Código Penal. Artigo 55, ainda sobre penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito, referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, quais são esses aí? O artigo 43 foi o que a gente leu, que trata de quais são as penas restritivas de direito. Recapitulando: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Então, essas penas aqui que são previstas no 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade, que substituiu, ou seja, aquela que foi substituída. Ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46, que diz o seguinte, que se a pena substituída for inferior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade de pena privativa de liberdade fixada, que a gente já leu também. Pois é, então, quando a gente leu esse dispositivo de lei, a gente falou assim, ele remete ao 55, e a gente vai ler mais tarde. Agora a gente leu e ele remete ao 46. Artigo 56. As penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do 47, aqui ele está fazendo remissão ao rol de cada uma dessas penas que a gente já leu. Então, essas penas de interdição aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Então, aqui, existe a combinação da pena é feita dessa maneira. Nos 47, que a gente leu, as penas de interdição temporária de direitos são a proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública e a proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício. Lembra que a gente falou do enfermeiro, do advogado, do engenheiro, médico ou de político? Então, nesses casos, as penas de interdição aplicam-se para todo crime cometido no exercício da profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação de deveres que lhes são inerentes. Violou um dever inerente à profissão ou cargo ou ofício, incorre no que diz aqui o artigo 56. A pena de interdição, prevista no inciso 3 do 47, que é suspensão de autorização ou habilitação para dirigir. Então, essa pena de interdição aplica-se aos crimes culpósitos de trânsito. Então, crime culposo de trânsito também incorre aqui no que diz esse dispositivo do Código Penal. Pena de multa. A multa prevista para cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos desse código, que a gente já leu também, que é o comecinho dessa seção sobre pena de multa. Então, os limites estão lá. Aquele mínimo de 10 dias, né, e máximo de 360 dias multas. Está lá no caput do artigo 49, lembra? O parágrafo único diz: a multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 desse Código aplica-se independentemente de combinação na parte especial. Se não tem combinação, mesmo não tendo combinação na parte especial, essa multa ela é prevista. Ou seja, por que está falando combinação? Porque o tipo penal diz, traz aquela parte lá de cima que é a conduta e depois diz pena, reclusão ou detenção de tantos a tantos anos e multa, ou não, né? Às vezes não diz multa. O que esse artigo está dizendo é que, nesses casos aqui, mesmo que a lei não fale e multa, vai incorrer multa, independentemente de combinação na parte especial, quer dizer, mesmo que a parte especial em determinado dispositivo não diga e multa, vai haver sim a multa por força do parágrafo único do artigo 58 da parte geral, certo?
Aplicação da pena, artigo 59, fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. O quê? As penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie, se cabível. Então, esse artigo é interessante, é importante a gente dar uma desmiuçada. Então, o artigo traz algumas observações que o juiz deve fazer quando ele for fazer a fixação da pena. Quais são as observações? Ele deve observar a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, se é um sujeito violento ou não é um sujeito de boa. De boa não vai ser, né? Mas, enfim, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Então, o juiz, prestando atenção tudo nisso, ele vai estabelecer conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, o objetivo, o ânimos aqui é reprovar aquela conduta. Você fez errado. E prevenção, vamos evitar que isso se repita, né, do crime. Então, com essa finalidade, observando essas características, o juiz vai fazer o seguinte, ele vai estabelecer as penas aplicáveis dentre aquelas cominadas, vai estabelecer a quantidade de pena aplicável dentro dos limites da lei, né, os limites previstos na lei, e vai também estabelecer o regime inicial de cumprimento. O juiz que vai dizer, vai começar no regime tal, de cumprimento da pena privativa de liberdade, e, claro, porque só a pena privativa de liberdade que tem esse regime inicial, né? Então, esse regime fechado, semiaberto e aberto, como a gente viu na aula passada. E, por fim, também a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se for cabível. Então, a lei também tem que prever. Critérios especiais de pena de multa, artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Porque, veja bem, se o réu é condenado a uma multa que equivale, digamos, a R$1.000, se ele é um assalariado que recebe um salário mínimo, R$1.000 é muito dinheiro. Agora, se for um magnata, empresário muito rico, R$1.000 não é nada. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Certo? Então, o máximo da multa, ainda assim, é pouco para o cidadão que está nadando no dinheiro. O cara é o tio Patinhas. Então, o juiz é possibilitado ao juiz ainda aumentar em até o triplo, se ele verificar isso. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses pode ser substituída pela pena de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do artigo 44 desse Código, que trata lá das penas restritivas de liberdade e de alguns critérios relacionados à pena restritiva de liberdade. Não, desculpa. A pena privativa de liberdade sendo substituídas por penas restritivas de direito. É isso que diz o 44. Artigo 61. Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem um crime. Quais são as circunstâncias agravantes de um crime? Reincidência. Então, já cometeu aquele crime antes, cometeu de novo. Pô, meu amigo, tu não aprendeu não? Então, reincidência é isso. E ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. O que é um motivo fútil? Motivo não é sinônimo, tá? Motivo fútil, motivo torpe. O motivo fútil seria um motivo bobo. Um motivo assim, ele me chamou de feio, eu fui lá e dei um tiro nele. Isso é um motivo fútil, não tem porquê. O motivo torpe seria tipo, eu não quero que ele descubra que eu, sei lá, roubei a bicicleta dele. Então eu vou lá e matei ele para ele não descobrir, por exemplo. Então o motivo é muito torpe, o motivo
que demonstra uma crueldade, uma frieza e uma torpeza mesmo, né? Essa seria a melhor palavra, a torpeza de caráter da pessoa. Então, são circunstâncias que agravam a pena o quê? A reincidência, o motivo fútil ou torpe, e se o agente também tiver cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, o cara traíra, né, o X9, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Então, isso também é uma causa agravante da pena. Com o emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar crime comum. Então, matou, beleza, matou como? Deu-lhe um pipoco na cara? Não. Botou lá no micro-ondas, né, aqueles pneuzinhos lá. Isso é muita crueldade. Então, tá aqui, vai ter essa é uma circunstância agravante da pena. Também, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, tem uma proximidade, existe uma relação de confiança, consanguinidade. Presume-se que exista um laço afetivo aí. Então, se o crime foi cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, também é uma causa agravante. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Então, aqui trata da violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher. Então, esse aqui foi colocado mais recente, de 2006. E também, a linha G, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou função, se ele se aproveita de alguma condição, na condição de doméstica ou de poder, uma relação de poder ali, isso é uma causa agravante. Mesmo caso contra criança, porque são pessoas mais indefesas, né? Criança ou maior de idade ou grávida aqui, ó. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, também é circunstância agravante. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, então a autoridade foi se valendo, mais uma vez, se valendo de uma condição privilegiada. Ele tem uma condição de confiança, uma condição que favorece e que ele deveria ter um zelo com aquela pessoa e, ao contrário, ele se aproveitou para cometer o crime. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez preordenada. Vou beber para criar coragem para cometer aquele crime. Então, isso tudo são circunstâncias agravantes. Artigo 62. Agravantes no caso de concurso de pessoas. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Então, ele tem a função de dirigente ou de coordenação ali do crime. Ele é o organizador, né, o cabeça, né, da situação. Ele vai também ter uma pena agravada. Coage ou induz outrem à execução material do crime. Então, coagir um outro, você vai cometer esse crime comigo. Estou falando do concurso de pessoas, né? Então, esse que coagiu também tem uma circunstância agravante. Instiga ou determina a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade especial. Aliciar um menor a cometer o crime. Vai lá, faz o crime. Quem é o mandante, na verdade, é o mentor intelectual do crime. Ele vai responder, obviamente, ainda vai ter circunstância agravante por causa disso. Porque tentou dar uma de malandro, botou o menor para ele cometer o crime por ele. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. É mercenário. Vai lá, se você me pagar, eu vou lá e apago o sujeito. É isso. Reincidência. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgada a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Está dizendo o que é a reincidência. Você já sabe. Cometer aquele crime mesmo depois de transitado em julgada a sentença. Artigo 64. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Então,
a reincidência tem um prazo de 5 anos. Se passou mais de 5 anos, então ele não vai haver reincidência. Então, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, então, cumprimento e infração da pena daquela anterior e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a quanto? 5 anos. Anota isso daí. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional se não ocorrer revogação. E para efeitos de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Tá? Então, isso aqui vai ser... Crime militar, ele acaba sendo versado no Código Penal Militar, que é uma lei à parte. Falamos das circunstâncias agravantes e agravantes no concurso de pessoas, agora vamos falar das circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Então, aqui vale lembrar que o Código Civil mudou a idade, a menoridade. A menoridade civil, que era de 21 anos, essa aqui está falando, é uma referência expressa, direta e latente à maioridade civil lá antiga, porque o Código é de 1940 e o Código Antigo Civil era de 1916. Só que em 2002, como a gente já falou na outra aula, veio um novo Código Civil que diz que a menoridade cessa aos 18 anos, ou a maioridade se inicia aos 18 anos completos. Se for perguntado na sua prova, eu duvido que vai ser perguntado, porque é uma questão controversa, mas se for perguntado, você coloca 21, porque é o que está dizendo a lei aqui. Enquanto o legislador não alterar essa letra da lei, vale o que está escrito aqui, certo? Lembrando que concurso de nível médio, você tem que ir na letra da lei. Não vai ser criado polêmico, provavelmente não vai ter isso aqui na sua prova. Outra circunstância atenuante é o desconhecimento da lei e ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Cometeu um crime, se arrependeu, correu atrás, tentou resolver aquela situação. Então, a atenuante do crime. Cometeu o crime por um motivo relevante valor social ou moral. Lógico que isso é relativo, tá? Cada um pode alegar isso, falar assim, foi um valor social, moral, mas se aquilo não for um valor generalizado, não vai valer. Também a questão do desconhecimento da lei, é importante levar em consideração que a própria lei diz que é o seguinte, ninguém pode a pessoa não pode alegar o desconhecimento da lei para justificar um descumprimento da lei. Isso seria uma circunstância atenuante, mas não é uma excludente. Também a circunstância atenuante, o agente ter cometido o crime sob coação que poderia resistir, com a coação resistível, diferente daquela da coação irresistível do artigo 62, inciso 2. Mas aí está falando do agente que coagiu, aqui está falando do que foi coagido. Ele comete o crime sob coação que poderia resistir ou em cumprimento de ordem ou autoridade superior ou sob influência de violência e emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, seriam circunstâncias atenuantes. Ou confessado espontaneamente perante a autoridade do crime. A confissão é uma atenuante do crime, da pena. E ter cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não provocou o tumulto, ele tá lá no meio do Maracanã, dá um tiro pro alto, começa a terror lá, ele provocou o tumulto, aí lógico não vai ser atenuante. Mas se está naquela confusão, empurra, ele vai, e aí acontece um crime, ele vai responder pelo crime, logicamente, como eu falei, não é uma excludente de ilicitude, mas é uma causa atenuante. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão da circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então aqui é um dispositivo genérico que permite que a pena pode ser atenuada se houver uma circunstância relevante, mesmo que ela seja posterior ao crime.
Então, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, isso aqui é uma norma interpretativa. Artigo 67, concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Vamos fazer uma mescla aqui. Artigo 67 diz: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Cálculo de pena. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse Código, que fala de critérios de fixação de pena, e em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Se eu fosse fazer uma prova para juiz, eu ia falar, isso aqui é muito importante. Agora, é uma situação relevante, mas para a questão de processo e de fixação de pena. Então, a pena base deve levar em consideração, primeiro, a pena base. A pena base será fixada atendendo-se ao critério de fixação de pena do artigo 59, e depois as situações atenuantes e agravantes, e por último, diminuição e aumento de pena. Parágrafo único, porque aí a matemática, né, se fizer em ordem diferente, a matemática não bate, né? Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Ok? Concurso material. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão ou de detenção, executa-se primeiro aquela. Vamos entender esse artigo. Ele está falando de concurso. O que é concurso material? Concurso é misturar, juntar, né? Ter mais de um. Pode ser concurso de pessoas, como a gente já estudou antes, mais de um agente. E aqui, no caso, o concurso material é mais de um crime. O mesmo agente, mais de um crime. Então, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas. Pô, como assim? Se o crime é idêntico, vai ter 2 crimes? Sim, se ele matou 2 pessoas, são 2 crimes diferentes, mas crimes iguais, mas com resultados diferentes. 2 pessoas morreram. Aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja ocorrido. Então, ele vai incorrer 2 penas diferentes, as 2 penas vão valer. Não tem uma substituição de pena aqui, são as 2 penas cumulativamente, se juntam. Por isso que, às vezes, você vê, fulano foi condenado a 200 anos de prisão. Por causa disso, vai se acumulando as penas. No caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro de reclusão. Lógico. Imagina. Primeiro você fica solto um pouquinho, depois você vai ser preso, tá? Não. Primeiro a reclusão, depois a detenção. Na hipótese desse artigo, parágrafo 1º, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os outros será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. Então, não é cabível a substituição de pena se ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes. Então, para os demais não vai ser cabível essa substituição. Tá? Se não é cabível para um, é cabível para os outros. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Se for possível ele cumprir as 2 penas privativas de direito ao mesmo tempo, seria uma restrição prestação de serviço à comunidade ou em uma interdição temporária de direito, ele pode cumprir as 2 ao mesmo tempo, podendo, ele vai cumprir as 2 ao mesmo tempo. Se não for possível ele cumprir as 2 ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ele vai cumprir uma depois a outra. Isso que está dizendo esse artigo aqui, é bem óbvio, né? Artigo 70 está falando de concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, olha a diferença para o outro. O outro está falando de mais de uma ação ou omissão. E o concurso material. Concurso formal é uma só ação ou omissão.
através de uma ação ou omissão, ele pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis. Olha só. Então, foi por quê? Porque foi só uma ação ou omissão. Por causa disso, ele acabou acarretando mais de um crime. Só que aí nesse caso vai ser aplicado a pena mais grave, não vai ser aplicado cumulativamente como no concurso material, certo? Então é interessante você anotar no seu caderno essa diferença entre concurso material e concurso formal. O concurso material do artigo 69 requer mais de uma ação ou omissão, e aí as penas vão ser aplicadas cumulativamente. No concurso formal, o agente pratica uma ação só, ou omissão, e aí disso resulta 2 ou mais crimes, que podem ser idênticos ou não, assim como o concurso material também pode ser crimes idênticos ou não. E aí vai ser aplicado qual tipo de pena? Vai aplicado cumulativamente? Não, tá? Não vai ser aplicado cumulativamente, vai ser aplicado aquela pena mais grave. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, obviamente, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o dispositivo no artigo anterior. Então, é um concurso formal, mas que resulta em desígnios autônomos, tem resultados distintos. E aí, nesse caso, vai haver a aplicação da multa cumulativamente. E a ação ou omissão deve ser dolosa, tá? É isso que está dizendo o artigo 70. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. A pena não pode passar, a pena do concurso formal não pode passar daquela prevista no artigo 69 do artigo do concurso material. Crime continuado, aqui a gente está falando de outro assunto. O que é o crime continuado? Quando o agente, aí ele vai explicar aqui, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, isso aqui seria o crime continuado. Mediante uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar ou maneira de execução e semelhantes devem ser subsequentes. Então, é aquele mesmo crime praticado reiteradas vezes. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra a vida, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, a pessoa poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, o juiz pode o quê? Aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70, que a gente acabou de ler antes. Então, no caso do crime continuado, em crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o juiz pode, ele tem que observar esses requisitos aqui descritos, ele pode o quê? Aumentar a pena de um só dos crimes, se os crimes forem idênticos, ou aquele mais grave, se eles forem diferentes. De até quanto? Até o triplo, tá? Observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e também do artigo 75, que a gente vai ler daqui a pouco, que trata... esse artigo 75... ele também sofreu uma modificação na redação bem recente, em 2019. Esse artigo 75 trata do limite das penas, a gente vai ler daqui a pouquinho. Artigo 72. Multa no concurso de crimes. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. São distintas de maneiras separadas e de forma integral na íntegra, por completo. Artigo 73. Erro na execução. Quando por acidente ou erro no uso de meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atingir pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código, que é o concurso formal. Então, é o seguinte, aqui houve um erro na execução. O agente queria atingir determinada pessoa e atingiu outra. Como é que fica esse caso? É o que o artigo 73 dispõe, ele coloca essa regra.
Se foi um acidente ou erro no uso dos meios de execução, aí o agente atinge uma pessoa diversa daquela que ele queria ofender. E ofender não é no sentido popular, né? Falar mal. Ofender é tipo transgredir algum bem jurídico, né? Ofender algum bem jurídico. E o que acontece? Ele vai responder como se tivesse praticado o crime contra uma pessoa diversa. A não ser que ele tenha atingido também essa pessoa que ele queria. Aí, no caso, ele vai responder no concurso formal, como se tivesse atendido as duas pessoas. Resultado diverso do pretendido, artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal, do artigo 70. Certo? Então, ele vai responder como crime culposo se teve um resultado diverso do pretendido. É isso que você precisa saber do artigo 74. E aí o artigo 75, que é aquele que traz a nova norma, como a gente viu, ele diz o seguinte: os limites da pena. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Olha só, isso aqui é muito importante, porque o limite da pena, até bem pouco tempo, era 30 anos. Não podia ser superior a 30 anos. Então, como eu falei, aquele outro sujeito que tem lá acumulação de penas chega a estar devendo 200 anos de prisão. Aí as pessoas falavam, mas e daí? Não passa de 30 anos, ele vai cumprir no máximo 30. Pois é, essa norma mudou. Essa norma mudou em 2019, é importante que você saiba. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Aumentou 40 anos é coisa pra caramba. Ficar 40 anos no xadrez é coisa pra caramba. Se o sujeito cometeu esse crime aos 20, ele vai sair com 60 anos. Ou seja, é muito tempo. Muito tempo. Ou pelo menos, mesmo que haja uma progressão de regime, ele está pagando durante 30 anos, 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, que foi o que a gente falou, 200 anos, devem ser elas unificadas para atender ao limite máximo desse artigo, limite máximo de 40 anos. Sobrevindo... Então, isso aqui é a regra que tinha antes, só que adaptada para os 40 anos. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena. Então tá lá, ele está cumprindo a pena e tem um limite de 40 anos. E ele foi cometer outro crime. Far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se a pessoa comete um novo crime e já somou lá 40 anos, aí ele pensa assim, mas eu fui condenado a 200, já cumpriu 8 anos, vai cometer outro crime. O que acontece? Ele vai assim, ele vai sair impune? Não, mas veja bem, vai botar aí em cima dos meus 200 anos, vai ser mais 20 anos aí, para mim vai dar na mesma, porque eu já cumpri 8, falta só 32, né? 32 anos. Não. Não vai ser considerado isso daí. Vai colocar os 30 anos, ele volta a dever 40 anos, não pode passar de 40. Colocou mais 20? Então, 32 mais 20 dá quanto? Para fins de direito penal dá 40. Então ele não vai, porque senão o crime compensa, né? Então ele fala assim, não, eu já estou ferrado mesmo, então vou sair arregaçando, porque eu não vou passar, porque eu já estou cumprindo aqui, não vai passar dos 40 anos. Não pode, a lei nunca pode privilegiar esse tipo de conduta. Por isso é que existe essa norma do parágrafo 2º do artigo 75, que sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Então, não vai ser considerado, porque senão seria privilegiar esse tipo de conduta do sujeito. Compreendeu essa situação? Ótimo. Concurso de infrações. Artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Isso daí tem a ver com o que a gente já leu antes, que se ele foi condenado a uma pena de reclusão e de detenção, ele vai cumprir primeiro a reclusão. No caso aqui, ele tem infrações distintas, cumpre-se primeiro aquela mais grave, mesmo que seja reclusão e reclusão. Primeiro mais grave. Capítulo 6. Suspensão condicional da pena. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, toda
aquelas características que o juiz precisa observar, né? Culpabilidade, antecedente, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Que benefício é a suspensão da pena. E não seja indicada ou cabível substituição prevista do artigo 44, aquela substituição de pena. Então, não é indicada a substituição de pena e tal. O que acontece? Essa execução da pena privativa de liberdade, que não for superior a 2 anos, tá? Não pode ser superior a 2 anos, ela pode ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que previstos esses requisitos aqui do artigo 77. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, se ele tem uma condenação anterior a uma pena de multa, isso não vai impedir a concessão desse benefício de suspensão de pena. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Tá? Então, condição, 70 anos de idade ou mais, e se questões de saúde, razões de saúde, justifiquem essa suspensão, desde que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos, e então ela pode ser suspensa de 4 a 6 anos. Ok? Uma regra autoexplicativa. Artigo 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, artigo 48. E se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 desse artigo lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Isso aqui você tem que ler com cuidado, porque ele vai e volta e tal, mas não é difícil de entender. Então, ele está dizendo o seguinte: houve a reparação do dano, se for possível, né, porque é salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, se é possível fazer essa reparação do dano, ele reparou o dano, e as circunstâncias do artigo 59, quais são as circunstâncias? São as circunstâncias para fixação de pena, que a gente já leu exaustivamente aqui. Se houver, então, reparado o dano e são presentes as circunstâncias do 59, que são aquelas características sociais e tudo mais que o juiz deve observar, forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, que é aquela da prestação de serviço à comunidade e limitação do fim de semana, por outras condições aplicadas cumulativamente. Quais são? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Ele não pode sair, se ele mora em determinada cidade, determinada comarca, ele não pode ir até uma cidade vizinha sem autorização do juiz. E comparecimento pessoal é obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, ele tem que cumprir isso aqui. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. O que o artigo 79 está trazendo é uma abertura para o juiz justificar outras condições, desde que adequadas ao fato ou situação pessoal do condenado, certo? Para suspensão. Então, o juiz pode colocar outras condições para suspensão. Artigo 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. Penas restritivas de direito ou à multa não são abarcadas pelo benefício da suspensão. A suspensão é apenas para a pena privativa de liberdade. Tá? Isso aqui está escrito no artigo 77 e o artigo 80 vem e reforça isso. A suspensão não se aplica à pena restritiva de direito nem à multa. Artigo 81. Revogação obrigatória. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Então, ele perde a suspensão.
existe uma revogação, e a revogação é obrigatória por força de lei. Também será revogada essa suspensão se o beneficiário frustra, embora solvente, a execução de pena de multa. Ou seja, solvente quer dizer, ele tem dinheiro para pagar, mas não pagou. Por isso, esse termo também, solvente, também é um termo do direito civil. Tá? Tudo que é relacionado a pagar, né, relacionado a patrimônio, tem uma relação próxima ao direito civil. O solvente, ou solvens, é aquele que tem o dinheiro para pagar e deve pagar. É aquele que deve pagar. Frustra, embora solvente, embora tenha o capital, ele frustra a execução de pena de multa ou não efetua sem motivo justo a reparação do dano. Tá? Não pagou, não reparou o dano, não pagou a multa. Então, ele tem revogada a sua suspensão. E descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78, que é aquele no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade. Não prestou serviço à comunidade, não submeteu à limitação do fim de semana, foi revogada a suspensão. Essa é a revogação obrigatória. Existe também a revogação facultativa no parágrafo 1º, que diz o seguinte: a suspensão poderá ser revogada, certo? Facultativa é isso, né? O juiz que vai decidir. Poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção. Ele é condenado a pena privativa de liberdade ou restritivo de direito. Por quê? Por um crime doloso ou outra contravenção. Quem que está analisando isso é o juiz criminal, certo? Não é. É o juiz da vara de execuções penais. E aqui, prorrogação do período de prova, parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. E parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, ou seja, parágrafo 1º, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi fixado, provar, né, que estão presentes as condições de suspensão. E, por fim, cumprimento das condições, artigo 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera extinta a pena privativa de liberdade, certo? Fácil de compreender. Com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. Na aula seguinte, a gente volta ainda falando da teoria das penas, no artigo 83, tratando do livramento condicional, requisitos do livramento condicional. Bons estudos, até a próxima.